Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a live do canal Universidade Era de Cristal aqui no YouTube. Eu sou a Alexandra Lopes e você é o meu convidado do dia de hoje. Queria saber o seguinte, primeira coisa, queria saber se vocês estão bem, se está tudo certinho com todo mundo, apagando aqui o nomezinho e me distraindo com isso. Vamos tentar manter durante as próximas semanas as lives às quartas-feiras mesmo, sem pular. Alguns contratempos ocorrem, pessoas que passam por problemas, entrevistas que eu tinha marcado e que não puderam acontecer, mas que certamente se resolverão esses problemas e a gente vai continuar o nosso fluxo de lives às quartas-feiras. O assunto de hoje é um assunto que eu gosto muito do tema, gosto muito das informações contidas nisso. E existe uma regra no sobrevivencialismo, para começar, que fala que a gente pode ficar 3 minutos sem ar, 3 dias sem água e 3 semanas sem alimento. E passando disso para qualquer situação, mais do que 3 minutos sem ar, mais do que 3 dias sem água e mais do que 3 semanas sem alimento, ocorreria um seríssimo problema à saúde. Claro que isso tem escalas, porque tem pessoas que resistem menos, enfim. Só que nada disso vale, nenhuma dessas situações vale caso o ar, a água ou o alimento estejam contaminados. Então, se você respira um vapor, um gás tóxico, não adianta, esses 3 minutos aí já acabou a regra. A água, a mesma coisa. Você consome uma água que está contaminada, um alimento que está contaminado, não é imediato. O dano é imediato. Não precisa ficar sem para ter dano. O que eu quero dizer é que com ar, água e alimento contaminados, o dano é imediato. Apesar da gente poder esperar e aguardar um pouquinho sem ter isto, se você tiver em condições erradas, isso vai causar dano. Isso nos leva ao assunto de hoje, que é a questão do filtro. A única coisa que vai salvar a humanidade é um filtro que funcione. E, nossa, isso parece uma afirmação total e absoluta, e é em determinado sentido, porque nós estamos na época e na era das informações, das notícias e das coisas que a gente emite e absorve. E é nesse sentido, com o nosso poder de emitir muita informação amplificada, que nós temos que ter mais responsabilidade de agora em diante. A regra do sobrevivencialismo vai ter que ser adequada a quanto tempo você conseguiria ficar sem informação, sem que isso te causasse dano. E por outro lado, incluir que uma informação mal colocada, uma informação contaminada, pode te causar um dano imediato e levar a problemas seríssimos. Existem doenças neurológicas relacionadas à informação, à absorção disso. E olha só, a maior parte das doenças mentais, pelo menos, elas ocorrem por reforço de informação nociva. A falta de autoestima, a depressão que piora, comportamentos e fobias que são alimentados pela informação. Obviamente que tem a parte neurológica, tem todas as enzimas, tem todos os hormônios, tem o cérebro, que é uma máquina e um órgão, que tem problemas mecânicos, ou seja, físicos, de estrutura, de funcionamento, e eu não estou falando disto. Eu estou falando que é sabido que o acúmulo de informações nocivas ajuda e aumenta uma série de problemas mentais e emocionais e psicológicos e psíquicos, inclusive.
Uma criança que é tratada desde pequena como alguém que não presta, que não vai conseguir, ela não vai desenvolver segurança e confiança. E assim por diante, nos relacionamentos, os relacionamentos tóxicos, em todos os níveis, não só no nível afetivo de casais, mas os relacionamentos tóxicos no trabalho, os relacionamentos tóxicos na família, tudo isso vem com uma carga de informação maior do que tudo. A informação, ela é maior do que o sentimento, como consequência. Conseguem compreender o que eu estou dizendo? Eu posso amar uma pessoa, mas se eu me comunicar com ela, se eu informar as minhas coisas para ela de modo nocivo, eu vou contribuir para o adoecimento daquela pessoa. E isso às vezes não tem a ver com amor, às vezes não tem a ver com estima, não tem a ver com o quanto eu valorizo aquela pessoa. Ela pode ser a coisa mais importante da minha vida, mas eu posso me comunicar com ela de forma muito nociva. Então, juntando tudo isso, eu quero começar contando para vocês a questão da importância do filtro, né? Então, a gente vai tentar consumir alimentos que não estejam contaminados, mas a gente não filtra exatamente os alimentos. O que a gente filtra com muita frequência é ar e água. E aqui no Brasil, pelo menos, nós filtramos muito mais a água do que o ar. Acho que em pouquíssimas situações, apenas de ambientes fechados, a gente cuida aí da qualidade do ar. Então, um ar-condicionado que tem um filtro, dentro do seu carro tem filtros de ar para que não entrem detritos e fumaça do próprio motor dentro do seu automóvel e assim por diante. Então, o ar, ele tem um cuidado, mas em condições mais específicas. Já a água é uma questão à parte. Então, a gente vai consumir sempre, pretende consumir sempre uma água que seja mais limpa possível, mais potável possível. E se a gente for pensar bem, as nossas nascentes, principalmente nas grandes cidades, elas têm seríssimos problemas. Então nós precisamos de filtros em escala enorme, os filtros coletivos, que são os das represas, o tratamento de água nas estações de tratamento de água, mas a sua concessionária, a fornecedora de água para a sua cidade ou para o seu bairro, também tem uma estação de filtragem e de tratamento de água. E aí chega na nossa casa e mais uma vez a gente filtra. Por que a gente tem tanto medo? Porque a gente sabe o quanto é perigoso consumir uma água que não esteja adequada. A água altamente necessária, podemos ficar apenas 3 dias, numa média aí muito genérica, né? Podemos ficar aí 3 dias sem consumir água antes de ter sérios problemas. Por isso que a gente cuida tanto da água e por isso que a gente tem tanta preocupação em, se não tiver em condições ideais, ferver, purificar, passar. Tem filtros muito cheios de tecnologia e tem o velho e bom filtro de barro, que, aliás, no mundo inteiro é um dos mais cotados. Filtro de barro São João. É um filtro muito bem, assim, super bem considerado na escala aí de soluções de filtragem. Não vai filtrar todo tipo de substância nociva, mas, nossa, resolve muito, né? E também podemos ferver a água, podemos purificar com cloro na medida correta, e tem uma quantidade certa para fazer isso, equipamentos, luz e, nossa, milhares não, mas muitas técnicas aí de filtragem de água que se mostram completamente eficientes, até esterilização total, ozônio e... Bom, tá legal, a gente está passando uma coisa física por outra coisa física ou por uma tecnologia que permite que nós façamos esta limpeza.
como no caso do ar, nós estamos passando uma coisa física por outra coisa física. E no caso das informações, como é que a gente pode fazer isso? Porque eu volto a repetir, a premissa, o título e a base da live de hoje é só um filtro que pode salvar a humanidade. Se existe uma maneira da gente se destruir e da gente fazer alguma coisa muito nociva de forma coletiva, é continuar com o padrão de informações que nós estamos emitindo da maneira que estamos fazendo agora. A gente não chegou no auge disso, mas está muito perto de. Eu não vou dizer para vocês ingenuamente que não pode piorar, sempre pode piorar. E nesse caso, a tendência é piorar. Por quê? Porque vão construindo e fazendo e bolando e projetando e emitindo e desenvolvendo e vendendo meios diferentes de propagar a informação. Vamos pensar 100 anos atrás. 100 anos, a gente já tinha uma série de meios para que a informação saísse de lá para cá e se espalhasse. 100 anos. 1920, nós já tínhamos jornal, nós já tínhamos livro, nós já tínhamos revistas, nós já tínhamos rádio, nós já tínhamos cinema. Já tinha muito meio de informação. 200 anos atrás, 1820, a palavra escrita já estava lá. E isso, eu estou falando de linguagem verbal e não verbal. E aí, para quem está com dúvida a respeito de linguagem exatamente, tem que fazer uma diferença entre língua e linguagem. Linguagem é uma habilidade, linguagem é uma capacidade dupla, tanto de emitir quanto de compreender informação. A língua é apenas uma ferramenta da linguagem. Nós temos a linguagem verbal e a linguagem não verbal. E a linguagem verbal obrigatoriamente se utiliza da língua. Língua no sentido de idioma. Então, a linguagem verbal, ela é tanto a oral quanto a escrita. E a linguagem não verbal são todos os outros meios. Então, a música, os gestos, a imagem, sinais, símbolos e signos. E aí, todos esses fazem parte da linguagem não verbal. Mas não é porque está escrito que não seja verbal. É verbal, tá? A linguagem verbal é a oral e a escrita. E linguagem não verbal, todas as outras. Outro dia a gente estava falando sobre... Eu estava conversando com alguns amigos a respeito da computação, da informática, da programação. E aí todo mundo tem que aprender essa linguagem. Em sentido estrito, a gente tem que aprender esta língua, porque acaba sendo um idioma à parte, né? Então, quem trata disso no campo da linguística, que é uma área específica da comunicação, mestre da linguística, se chama Saussure. Ele fez inúmeros estudos e, inclusive, é dele a diferenciação entre língua e linguagem. Saussure, muito cheio de pronúncias, tá? E se escreve Saussure, procurem aí, o Saussure para estudar, tá? É fascinante a questão da língua e da linguagem. Como seres humanos, nós temos, logo no início da nossa existência, então, ali depois da fecundação, a gente precisa de uma camada, de um invólucro, a gente precisa de uma embalagem. Essa embalagem está dentro de outra embalagem, no caso dos seres humanos.
Percebam qual é a nossa fragilidade em relação ao meio. A fragilidade dos seres vivos em relação ao meio, ela é muito grande. Tanto que, se ele não estiver bem embalado, enquanto ele está sendo formado e concebido, tomando todas as suas formas, criando todas as suas estruturas, ele não sobrevive. Desde um pintinho que não vai sobreviver se não for criado dentro de um ovo, até um bebê que não vai sobreviver se não for criado dentro de um invólucro. No nosso caso, como eu disse, um invólucro duplo. E aí fica o desafio para você, na sua casa, de tentar falar a expressão invólucro duplo. Precisa muito jogo de articulação para conseguir falar isso, mas eu consegui falar. Não vou repetir porque vai dar errado. Falem aí a palavra invólucro e depois duplo, tudo junto, rápido. Muito bem. Nós precisamos tanto de uma camada ali que é um útero, uma bexiga, um meio que nos mantenha sem encostar nos outros lugares, então uma placenta, e estamos dentro de uma barriga, dentro de um ventre, é uma caixa dentro de uma caixa. Ovos, por exemplo, no caso das aves, desculpem, no caso das aves e dos répteis, que também tem um líquido dentro que protege, mas daí não estão uma caixa dentro de outra caixa, é só uma caixa, muito, 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 muito mais frágeis. E todas as estruturas vivas, elas acabam sendo formadas dentro de um invólucro. A semente que está dentro de uma casca, mesmo que seja uma casca fininha, no final das contas, como um feijão, que sim, tinha antes uma vagem, mas depois disso ele tem uma casca ali que protege uma possibilidade, protege uma enteléquia, como gostavam os gregos de falar, de alguma coisa que é absolutamente potencial. É uma enteléquia. Não tem existência no nível físico, nem no nível mental. Não existe num plano, mas é antes da faísca, é antes do Fiat Lux, é uma enteléquia. Aquele feijão pode ou não virar uma planta, aquela sementinha pode ou não virar uma planta, como aquele óvulo pode ou não virar um ser vivo, aquele esperma, enfim, são inteléquias, possibilidades. E só isso, por enquanto, precisam de condições. Mas o que importa aqui nessa analogia são as membranas. E depois de formados, e depois que saímos disso, em condições mínimas aí de subsistência fora desta grande proteção, nossos órgãos capazes de produzir linguagem, ou seja, receber e emitir, eles também têm proteções. Vamos pensar na linguagem como um todo, a gente vai receber, compreender e a gente vai emitir basicamente através dos órgãos dos sentidos e do corpo como um todo, no caso da linguagem não verbal. Gestos, expressões, e nós temos alguns filtros importantes. Vamos pensar nos nossos olhos. Os nossos olhos fazem parte do conjunto linguagem. O que vocês acham? Nossos olhos fazem parte do conjunto linguagem? Tá. Bom, se nós recebemos informação, nossos olhos fazem parte do conjunto linguagem. E se nós compreendemos informação, fazem parte do conjunto linguagem.
Lembra que linguagem é uma habilidade, é uma capacidade de compreender através do que se recebe e de emitir. No caso dos olhos, muito mais compreender do que emitir, mas também emitimos informações através dos olhos. Se você estiver falando comigo e eu estiver acordada, eu estou acordada, estou de olhos fechados, eu estou dando uma mensagem clara para você. Se eu arregalo os meus olhos, se eu aperto os meus olhos, se eu choro, certo? Olhos. Ouvidos. Ouvidos fazem parte do conjunto linguagem? Sim. Compreender ou emitir. No caso dos ouvidos, não emitem informação, mas compreendem informação. E tudo que compreende informação tem uma proteção. Nossa pele compreende informação e emite informação? Nossas narinas e nosso nariz como um conjunto compreende informação e emite informação? O que compreende informação tem uma proteção. Só que não estamos sabendo usar. Todas essas ferramentas físicas aqui vão juntar, organizar, observar, analisar, escolher, selecionar, concluir e utilizar, levar, abstrair as informações que nós recebemos. Fazem parte do conjunto linguagem. E cada vez que qualquer coisa fora de nós nos proporciona uma informação, essa informação entra no nosso cérebro para ser processada, compreendida e utilizada, passando por uma camada de proteção. No caso dos olhos, nós temos uma camada de proteção, vários níveis de camada de proteção aqui. Nós temos desde cílios na parte externa, pálpebras, membranas dentro do olho, então aqui a membrana que protege o globo ocular e todas as estruturas muito sensíveis de um globo ocular, para que esta luz não cause dano, para que elementos externos não causem dano. O nosso corpo, no nosso corpo, a estrutura dos nossos olhos, vista de forma externa, por um alienígena, mostra que a gente deveria tomar muito cuidado com o que olha, porque senão não seria tão frágil essa estrutura, né? Tão protegida. Ao contrário de frágil, protegida por ser frágil. Então pensa que a natureza, de forma genérica, usando a palavra natureza de forma genérica, teve um trabalho do caramba para criar uma estrutura altamente protegida. Não tem a possibilidade de danos, ou tem a menor possibilidade de danos. E aí o que nós fazemos? A gente coloca simbolicamente, metaforicamente, aqueles aparelhos de fazer cirurgia ocular e quer olhar tudo. Nós queremos olhar tudo. Nós passamos horas fazendo assim, porque a gente quer olhar tudo. Nós não conseguimos ficar sem olhar. Quem pode olhar, né? Quem pode. Tem quem não possa, estruturalmente. Mas aqueles que podem, todos aqueles que podem, fazem o máximo de esforço possível para se livrar deste equipamento, inclusive não deixando que ele se feche, que ele descanse o tempo suficiente. A gente fala muito de silêncio, mantenha o silêncio, fique em silêncio, não fale. Mas a gente deveria também se preocupar e se ocupar de mantenha seus olhos fechados,
ou em repouso, num ponto fixo. Descanse esta estrutura. Olhe o quanto esta estrutura é protegida. Por que será que a natureza fez uma estrutura física tão protegida? É um meio de contato com o exterior e ela é altamente protegida. Já pensaram nisso? Quanto ela é protegida? Quantas camadas protegem isto? Os ouvidos. Os ouvidos. A começar de nossas orelhas. Então a gente tem uma parte externa, que é uma conchinha feita para captar o som de forma perfeita. E aí ela tem reentrâncias e saliências. E aí ela tem pelos na parte externa para expulsar a entrada de elementos, para filtrar, para não deixar avançar, porque isso é um túnel, e aí dentro desse túnel outras microestruturas ou muito pequenas e microscópicas estruturas que fazem com que isso não possa ser atingido tão facilmente. Não dá para entrar, a ideia é não entrar no seu cérebro de forma tão rápida. É ter níveis de segurança. Então temos um grande portão externo, que é essa área aqui. Depois temos aqui reentrâncias e saliências, um labirintinho. Depois, se você colocar o seu dedo dentro da sua orelha, você vai ver que vai reto, mas depois tem uma curva, ou seja, não é para entrar assim, não é para entrar de uma vez. E aí, sabe o que a gente faz? A gente coloca fone, para que o som vá mais para dentro, mais rápido e, inclusive, isole das outras coisas. Nós temos dentro dessa estrutura, já ligado com o cérebro, um embaralhador de sons e um desembaralhador de sons. A gente é capaz de se concentrar num som dentre muitos. Então pense numa música, fica mais fácil, eu acho que o exemplo fica mais fácil. Pense numa música, vários instrumentos. Você consegue ouvir a guitarra apenas, se você se concentrar nisso. Mas você tem também um embaralhador que te faz ouvir todos os sons. E se você se concentrar, o desembaralhador faz com que você ouça um som e os outros de fundo. É magnífico isso. Não. Nós pegamos um instrumento e colocamos dentro da orelha para limitar todo o resto. E aí a gente fica ouvindo aquela voz daquela pessoa, que pode ser a minha. Você pode estar ouvindo esta live hoje com um fone de ouvido para se concentrar apenas nisso. Supondo que eu esteja te falando alguma coisa muito nociva. Cadê seu filtro? Porque o ambiente externo também te ajuda, ele é seu amigo. A distração também te ajuda. A falta de concentração também te ajuda. Também é uma camada de proteção. Se desconcentrar é uma camada de proteção, talvez naquele momento o seu cérebro esteja passando por uma fase de hiperatividade de informação e ele não queira ver aquilo, porque ele vai pifar, ele vai queimar, ele vai superaquecer. Então você se desconcentra. Você não se desconcentra porque você é bobo, você se desconcentra porque é como se fosse um aparelho, um superaquecimento. Então, opa! Vamos pensar na estrutura. O quão protegida é essa estrutura? Quantas camadas de proteção tem aqui para que a informação não passe sem filtro? As narinas. As narinas fazem parte da linguagem? Elas ajudam a compreender ou emitir? É essa pergunta que você tem que fazer. O que em mim faz parte da linguagem? O que me ajuda a compreender informação ou emitir informação?
Então, as narinas, sim, ajudam a compreender informação. E, claro, servem para muitas outras coisas. Mas elas compreendem os odores e elas te salvam no caso de você sentir cheiro de gás, por exemplo. Ou elas te ajudam a selecionar o alimento que é saudável, separando este alimento do nocivo. É um tipo de informação. E, em certo nível, ela também acaba emitindo alguma informação. Mas essa informação no todo não faz tanto sentido. O que a gente emite de respiração não faz tanto sentido. Mas se um médico for fazer um exame em você, esse sistema também tem informações importantes. Ele está saudável, ele não está, ele está contaminado, ele não está. Também é um emissor de informação num nível. Olha a proteção que isto aqui tem. E quanto a gente mete o nariz onde não é chamado? Olha só essa estrutura. São 2 túneis aqui. Também tem muitos guardas aqui na frente, que são os pelos. Tem uma caixa mais larga de recepção e depois isso estreita. E a pele? A pele faz parte do sistema de linguagem, emite informação, compreende informação, tá? A pele tem várias camadas. A pele tem pelos de proteção, que nós fazemos questão de tirar, porque esteticamente não vale a pena, né? Eu vejo algumas pessoas falando da questão da higiene. Eu queria entender como é que sobrevivemos até aqui, né? De cavernas até aqui, se fosse uma coisa ligada à higiene. Mas, enfim, essa é uma discussão além. É muito mais estético, muito mais de padrão. Como foi padrão em outras civilizações, cabelo raspado, cabelo curto, cabelo comprido, isso é cultural, tá? Então, não é discutível. Não é discutível porque é cultural. Ou temporal. Mas, enfim, quantas camadas de proteção tem este mecanismo de linguagem chamado pele? É pra gente encostar em qualquer coisa achando que tudo bem? Não, né? Não. Definitivamente não. Agora, vamos ao principal, que é a boca. Da estrutura física, né? A boca. A boca é um problema, porque a boca é o principal emissor aqui. O principal emissor é a boca. O que vai acontecer com ela? Ela tem camadas de proteção, sim, e a primeira delas é o mecanismo de fechar e abrir. É o primeiro mecanismo de proteção. Só que, diferente dos outros, o olho até faz isso, né? O olho até fecha quando tem muita luminosidade ou quando vem um elemento, a reação é fechar. As narinas fecham, mas por uma coisa de dentro para fora, um líquido, uma umidade que é colocada nessa estrutura para te proteger da entrada de mais substâncias. Quando você tem uma alergia, por exemplo, respiratória, cria-se um muco aqui. Este muco não é só a reação alérgica acontecendo, são esses guardas que entopem para que não entre mais. Os ouvidos, forma-se cera. Mas tudo isso não é de imediato. Os olhos lacrimejam, então água que expulsa os elementos, e eles se fecham quando tem uma luminosidade ou alguma coisa que bate aqui neles. Não é por escolha, não. Isso são reações, são tão importantes esses mecanismos de proteção, que essas reações, elas não dependem da nossa vontade. Amém. Para os controladores, para as pessoas que gostam de controle o tempo inteiro, ainda bem que o nosso corpo trabalha sozinho.
porque a gente não ia dar conta. Mas enfim, o mecanismo da boca é diferente, porque o mecanismo da boca, ele pressupõe que você tenha consciência. Então você abre e fecha a sua boca por escolha. Os movimentos involuntários da boca só acontecem na inconsciência, não acontecem com consciência. Porque se você tiver qualquer capacidade de escolher, este mecanismo de linguagem vai te deixar escolher. Você quer mesmo emitir essa informação? Abra a sua boca e coloque por escolha as suas cordas vocais para funcionarem. Elas têm que funcionar porque você escolheu que elas vão funcionar. Nós não emitimos sons conscientemente sem que a gente faça um esforço para isso. Um esforço tão grande, que envolve nosso diafragma, nossos pulmões, nossa estrutura inteira de caixa acústica que tem aqui, nossa caixa de som, mais toda a parte respiratória, o coração. Pessoas que têm problema de coração têm dificuldade para falar, vocês já viram? E a voz vai ficando baixinha. Por quê? Porque tudo está envolvido aqui com a emissão de informação. Então, se assim é, se fomos feitos desta forma, se nossa estrutura física é deste modo, é preciso ter em mente e levar em conta, em consideração, que emitir informação no nível verbal, falando, é um ato de escolha consciente que demanda uma energia enorme. Isso significa que a última coisa que a gente devia falar era bobagem. Tamanho esforço que fazemos para isso. Se o esforço que a gente faz para alguma coisa é muito grande, essa coisa é muito valiosa. Ela tem que importar demais. O esforço para falar é grande. Pensem comigo quanto esforço fazemos. E para escrever. E para pintar. E para dançar. E para fazer gestos. E para nos comunicarmos com outras línguas e de forma não verbal daí. O esforço para a comunicação sempre é muito grande. Quanto maior o esforço, mais valioso aquilo é. Mais energia a gente gasta. Mais tempo a gente gasta. E mais coringas a gente descarta. E mais coisas e peças a gente danifica no nosso organismo. As nossas cordas vocais têm um tempo de funcionamento. Se alguém falar 24 horas por dia, se pudesse falar 24 horas por dia sem parar, ia chegar uma hora que ia ter uma lesão ali. É o que acontece com comunicadores, é o que acontece com professores, é o que acontece com palestrantes, é o que acontece com cantores. Um esforço e um cuidado imenso em relação a isso. Do que se alimenta, de que tipo de substância ingere, de como respira, de quanto dorme, para que mantenha o equipamento, cordas vocais em ordem. Já tem outros, né? Então, em termos de proteção, de defesa, a nossa boca tem uma defesa mínima. E aí ela só vai ter uma defesa mesmo no que vai entrar e alimentar o organismo. Que num primeiro momento... Bom, primeira camada de defesa é o portão, com essa engrenagem que a gente escolhe abrir ou fechar. Mandíbulas e maxilar. Segunda camada de proteção são os dentes. Terceira camada de proteção é uma armadilha móvel que vai e volta, que é a língua, que também em casos alérgicos incha para que não entre mais substância.
Depois a gente tem amígdalas. E daí a gente tem todo o sistema interno e aí entrou. E aí não tem mais jeito. Ok? Então, a boca, a proteção que a gente tem, a defesa que a gente tem, ela é muito menor. Por que a defesa que a gente tem é muito menor? Porque os nossos iguais têm a capacidade de escolher se vão atacar ou não com essa ferramenta aqui. As outras coisas a gente não tem capacidade de escolher. Eu não posso escolher atacar com os meus olhos. Sai um negócio assim. Eu não posso escolher atacar com os meus ouvidos. Eu não posso escolher atacar com as minhas narinas. E nem com a minha pele sozinha, sem um movimento do corpo. Mas eu posso escolher atacar com a minha boca. Então, se eu posso atacar livremente, a capacidade de defesa é equivalente. Tudo bem? Olha a sabedoria que tem nisso. É muito sábio da natureza, de forma geral, nos dar a possibilidade de ataque e a incapacidade de defesa total e espontânea, automática, uma vez que podemos atacar por escolha. Então, como você não pode atacar por escolha com os seus olhos, eu vou te dar uma capacidade irracional de defesa. Não, porque não depende de você. Seus ouvidos a mesma coisa, suas narinas a mesma coisa, sua pele a mesma coisa. Pele, lembrando que eu estou falando da pele sem um movimento do corpo. Claro que você escolhe atacar com os seus braços, com as suas pernas, de outras formas. Mas eu tenho certeza que vocês estão entendendo do que eu estou falando agora. É uma qualidade que dá equilíbrio, é uma característica, essa de menos defesas na boca, é uma característica que torna todos nós iguais. Eu não posso me defender, não tem mecanismos automáticos de defesa, a menos fechar, mas é por escolha. E tudo bem, mas ninguém tem também. Ninguém tem, então a gente escolhe fazer isso. A gente escolhe fazer isso. No nível energético, o que a gente recebe de informação, e é informação, informação é igual a energia, energia igual a informação, mesma coisa, segundo os ensinamentos que temos, e segundo o Códex explicitamente. Quando a gente fala de energia, os corpos energéticos seguram, e aí são 7 corpos, contando com o físico, os 7 corpos. Olha só em que nível isso existe para que não atinja a sua essência. Se o que vai salvar a humanidade são os filtros, porque nós podemos nos destruir muito rapidamente através da linguagem, partindo da língua e da linguagem não verbal e da linguagem verbal. Essa é a nossa o nosso próximo desafio em termos de responsabilidade. Se alguma coisa muito ruim acontecer com a humanidade, será por conta da linguagem mal utilizada, utilizada como um equipamento para danar, para acabar com o outro. E hoje a gente tem que se colocar num lugar de saber se o que estão dizendo é verdade ou não, saber se aquela pessoa pode falar ou não sobre aquilo. Claro que vocês já ouviram falar sobre lugar de fala, né? Eu não posso falar sobre esse assunto porque eu não estou no lugar de fala. Eu não estou no lugar de fala para discutir sobre, sei lá o que. Sei lá o que. As pessoas estão muito confusas, muito confusas.
Então, agora também tem uma história de não poder falar sobre alguma coisa. Sobre isso, eu quero dizer rapidinho para vocês que tem uma diferença muito grande em falar de alguma coisa, em falar sobre alguma coisa. E aí entra o lugar de fala. Mas só aí entra o lugar de fala. Nós podemos falar sobre qualquer coisa. Mas nós podemos falar de pouquíssimas coisas. Então, a questão do lugar de fala é o menor problema que temos. Eu não posso falar sobre negros porque eu não sou negra. Eu não posso falar sobre homens porque eu não sou homem. Eu não posso falar... Não, você pode falar sobre o que você quiser. Você não pode falar de, ou seja, de dentro do lugar, no lugar, sendo um. Vamos ver. Eu não posso falar, eu não tenho lugar de fala em relação a pessoas altas. Porque eu meço 1,59,5. Por enquanto, a tendência é ficar menor ainda. Então, é claro que eu não posso falar de... Olha lá como até a gente que está falando sobre isso confunde. Eu não posso falar de como sendo uma pessoa alta e tendo problemas de pessoas de 1,80 m e de 1,90 m. Mulheres sofrem por ter 1,90 m. Eu posso falar sobre isso, mas não sendo alguém com conhecimento e experiência própria. Mas eu posso falar sobre isso. Como eu posso falar sobre engenheiros navais. Como eu posso falar sobre astronautas. Eu não posso explicar para você como se sente um astronauta. Eu posso dizer assim: os astronautas dizem que se sentem assim. E aí tem uma coisa na linguagem que se chama E-prime, que é a lapidação de cada informação que você vai dar para que ela fique mais perto da harmonia, para que ela fique mais perto da verdade, para que ela fique mais perto da justiça, para que ela fique mais perto do significado real. Quando a gente faz uma frase e diz todo mundo, as pessoas, o ser humano, a civilização, esse time, não é esse time, né? Algumas pessoas deste time, em algum momento, para algumas pessoas desta civilização, um grupo de determinada faixa, e que faixa, especificando, detalhando, lapidando a sua informação para que ela seja harmônica, verdadeira, justa, empática e não agressiva, não ofensiva, sem violência. Uma comunicação não violenta. Uma comunicação não violenta não é uma comunicação que não fale de coisas ruins, muito ruins. É uma comunicação que expõe fatos sem mentir, mais perto da verdade, da justiça, do equilíbrio, da harmonia, para que o outro tenha a possibilidade de pegar aquelas informações e escolher se vai colocar para dentro dele ou não. Num pequeno nível, isso não é possível, porque a gente não pode desescutar e desver. Tem coisas que eu vejo, que eu falo, eu queria ter
eu queria não ter visto, mas não ver é diferente de desver, porque depois que você viu, não dá para desver, depois que você ouviu, não dá para desouvir ou desescutar. Mas você pode, e aí sim você pode não manter. Só tem um jeito de filtrar. Com consciência, escolhendo o que você vai consumir. E caso você se depare com uma informação que não deveria ter acontecido, e aí o filtro, e aí vamos falar de coisas práticas, você precisa substituir, porque ela já entrou, tá? Então, vamos ver só o primeiro nível, muito rapidamente, que é o nível de selecionar aquilo que você vai filtrar. É uma pré-filtragem, é uma tentativa de filtrar. Então, entenda o que eu estou falando aqui é praticamente impossível. Eu posso escolher não comer esta lapiseira ou não. Mas eu não posso escolher não ver esta figura ou não se eu estiver olhando para ela. Eu já vi. E não dá para desver. Bom, então, no primeiro nível, que é o nível da escolha e da consciência, a gente tem que se preservar. Lembrando que quanto mais protegido, mais frágil. Então, uma coisa muito protegida, mais protegida de todas aqui, são os nossos olhos. Tem mais camadas de proteção. Depois os nossos ouvidos, depois o nosso nariz. A nossa pele tem também, acho que tantas camadas de proteção quanto os nossos olhos, mecanismos. É que os olhos têm mecanismos diferentes de proteção. A nossa pele não deixa que isso entre em contato físico com o nosso organismo, mas daí, atenção, as coisas que você vai encostar em outras pessoas e se meter, tem esse se meter metaforicamente, tem esse ir num lugar, tem esse levar o seu equipamento em lugares, em situações, em experiências que deveriam ser filtradas. Mas depois que você já absorveu aquela informação, este filtro não é mais um filtro, ele é um transmutador. Só dá para fazer uma coisa. Uma vez que não dá para desescutar, e uma vez que não dá para descheirar, e dessentir o gosto, e desolhar, e dessentir na pele, a gente só pode substituir. Lembra da história de a gente comeu alguma coisa amarga para sentir um outro gosto? A gente tem que, você não vai deixar de sentir o amargo, mas você pode colocar uma camada além ali, que é para tirar aquela impressão e daí o mais rápido possível. Porque se aquele amargo ficar muito tempo na sua boca, vai ser mais difícil. Então, imediatamente você come uma coisa azeda, apimentada ou doce ou salgada, e o amargo vai ser substituído. Esse é o mecanismo. É um mecanismo daí de purificação ou de transformação. Não é mais o filtro de barro São João. Aí sim é um purificador de água. É uma coisa que vai mudar aquelas substâncias. Então, se você passou um período do seu dia ouvindo notícias, você precisa purificar isto. Você vai ouvir música boa, de boa qualidade. E de boa qualidade não é o gênero. De boa qualidade é que te dê boa qualidade energética e de felicidade e de insights. Para você pode ser um forró, para ele pode ser Beethoven, para o outro pode ser uma música de meditação, uma música celta, para o outro pode ser um pagode. Não interessa. De boa qualidade para você. Agora, o conteúdo disso importa, claro. Você sabe. Se você viu alguma coisa que não foi legal, então, brincando. Eu sempre brinco da mesma maneira, e esse é um exemplo que acontece muito comigo aqui, na minha vida de verdade. Todos vocês sabem que eu gosto de filme de terror. É um gênero que eu gosto de ver e não me importo com ele. Mas depois que eu acabo um filme de terror, eu sempre falo, agora eu preciso assistir Bambi.
E normalmente é o que eu faço. Eu deixo para ver filmes de terror cedo, porque depois eu vou ver uma comedinha, depois eu vou ver uma coisa engraçada, um filme romântico, e eu não vou tirar as imagens da minha cabeça, mas de alguma forma eu vou purificar e substituir. Depois que você, obrigatoriamente por escolha, porque só escolhendo viu coisas terríveis, faça uma sessão de purificação. No nível energético, a mesma coisa. Nem sempre nós entramos em contato com energias iguais às nossas. E já falamos que energia não tem energia boa nem energia ruim. Assista as outras lives. Porém, se você entrou em contato com uma energia diferente da sua, que no final das contas resultou numa sensação não positiva, não é a energia que é negativa, é a sensação que te deu que não é positiva. Até um abraço, se você não está preparado para receber, vai ser ruim. Tá? Você vai se sentir preso ao invés de amado. Então, não é a energia boa ou ruim, é a sua percepção dela. É a diferença entre a sua energia e a que você está recebendo que faz com que você ache que ela é boa ou ruim. Então, no caso energético, transforme, transmute, purifique, substitua. Este é o único jeito, não tem outro. Você já absorveu e as coisas não desaparecem, elas se transformam. Não ver, não ouvir, não contatar, não cheirar, não absorver é um jeito, mas não é o melhor jeito, é um jeito. Cuidar do que vai entrar é o melhor jeito. Cuidar do que vai sair é a proteção para os outros. É sua responsabilidade. Sua boca, suas mãos que escrevem, seu corpo que emite linguagem, que comunica. Isto está no seu controle. O mundo precisa de um filtro, mas esse filtro começa com a filtragem do que vamos emitir. Se eu cuidar do que eu vou emitir, o outro cuidar do que vai emitir, o outro cuidar e todo mundo cuidar do que vai emitir, beleza, tudo se resolve. Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje e eu vou pedir para que vocês reflitam. Porque qualquer pergunta aqui agora será sem filtro. E qualquer resposta aqui agora também será sem filtro. Eu vou sugerir para vocês que vocês reflitam sobre essa conversa de hoje e que coloquem na área de comentários o que vocês quiserem dizer, passando pelo filtro da emissão. A filtragem não é do que vamos receber, a filtragem é do que vamos emitir. Pense nessa semana, enquanto os seus órgãos são protegidos e por que disso. Pense como é que você está reagindo, como é que seus olhos estão reagindo. Eu vou contar para vocês uma coisa. Eu estou enxergando cada vez menos. Ah, porque depois que você faz 40, isso acontece. Não. Não. Não obrigatoriamente. Sim, geneticamente na minha família as pessoas usam óculos. Sim, tem uma propensão a isso genética. Não é uma obrigatoriedade, não. Você sabe o que é isso? Isso é muita absorção de informação. Eu estou desenvolvendo um mecanismo, e você também pode estar, de querer cada vez menos informação. Então, se eu não tomar uma atitude, eu vou parar de enxergar. Isso pode estar acontecendo com você em relação ao ouvir. Isso pode estar acontecendo com você em relação a respirar. Isso pode estar acontecendo com você em relação a problemas de pele. Como está a sua boca? Como está a sua garganta? Como estão suas amígdalas? Você está reagindo? Você está se defendendo? Você, cada órgão isolado,
Está colocando os sistemas de proteção nível máximo para que essas informações não entrem? Eu preciso que você pense nisso. Porque se você tomar consciência do quanto está sendo nocivo de fora para dentro, talvez facilite para a gente tomar consciência de quanto é nocivo de dentro para fora, do quanto nós estamos contribuindo para a próxima catástrofe global, que se chama informação sem filtro. Eu desejo a você uma semana iluminada, fazendo o que você sabe fazer de melhor. E fazendo isso com consciência. Eu espero sinceramente que você e os seus estejam saudáveis, harmônicos, equilibrados e que você faça o que você sabe fazer, ser luz. Seja luz. Tchau, tchau. Até a próxima semana. Tchau.